Bom, então continuando, gente, a gente estava falando sobre Abacuque. No verso 14 ao verso 17, né, de Abacuque, capítulo 1, verso 14 ao verso 17, deixa eu me localizar aqui. O profeta ele faz uma comparação com a pesca, né? Ele faz uma comparação com a pesca. Ele diz que os babilônios eles vêm como pescadores, né? Eles lançam as redes, né? E quando eles puxam essas redes, elas vêm cheias de peixe. Então, quando os babilônios eles veem que isso acontece, eles começam a oferecer sacrifícios. Isso é uma linguagem simbólica. Eu não acredito que isso é ao pé da letra. Né? Abacuque usou uma linguagem simbólica. Né? Eles começam a lançar sacrifícios e a homenagear as suas redes, né? Tratando as suas redes como se fossem deuses. Por quê? Porque toda vez que eles lançam a rede, elas não voltam vazias, elas voltam cheias. Né? Então eles começam a achar que as redes eram deuses e começam a cultuá-las. Né? E até é engraçado que fala aqui no verso 16: por isso oferece sacrifícios à sua rede, incenso à sua nassa, pois por causa delas a sua porção, por causa delas a sua porção, por causa de quem? Das redes, a sua porção foi abundante e o seu alimento copioso. Ele faz uma analogia, né? uma comparação com um pescador que sai para pescar e nunca volta de mãos vazias. E atribui isso ao seu instrumento, no caso a rede. Verso 17: esvaziará ele sem cessar a sua rede, massacrando os povos sem piedade? Então aí o profeta, continuando com as suas questões, repare que ele só está fazendo perguntas, né? Ele continua fazendo perguntas. Até agora ele não obteve resposta nenhuma. Né? A gente não sabe quanto tempo durou esse questionamento, né? A gente só está lendo aqui um capítulo, a gente não sabe quanto tempo durou esse questionamento. E às vezes Deus demora para responder. Né? Tem pessoas que têm feito perguntas para Deus e têm essas perguntas durante anos, né? Na sua vida cristã, na sua vida com Deus. Mas nós não podemos desistir, não podemos achar que Deus ele se esqueceu de nós. Porque na hora certa Deus vai responder. No momento certo, Deus ele vai responder os nossos questionamentos. Né? Talvez você esteja algum questionamento no seu coração, alguma pergunta no seu coração, que você talvez traga há anos. Mas se você continuar buscando com perseverança, Deus vai responder. Isso aconteceu comigo. Deus ele tem esclarecido, né? Ele tem me esclarecido acerca de várias coisas. E a gente tem a palavra de Deus também, que é um manual, que é o nosso guia, né? Que tem muitas respostas também. Bom, aí no capítulo 2, né? Só um detalhe sobre a palavra rede. Em outras versões está a palavra espada. Então, se a gente trocar aqui, esvaziará ele sem cessar a sua espada, massacrando os povos sem piedade, porque a palavra rede em hebraico é hermo e a palavra espada é herbo. Então são palavras parecidas. Né? Então provavelmente pode ser rede ou espada, mas o consenso maior é rede. Né? Tanto que a comparação é com relação à pesca. Capítulo 2. Capítulo 2, ele para de fazer as perguntas, né, de interrogar a Deus. Como, olha só a fé desse profeta, a fé desse homem. Ele sobe, né, até uma torre e aí ele passa a ser um sentinela. Por quê? Porque o profeta também era um sentinela. Né? O profeta, quando era chamado, ele era chamado para ser sentinela. Ezequiel fala sobre isso, sobre o sentinela. Né? O que é o sentinela? É aquele que vê, que sobe numa torre e fica vendo se o perigo está vindo. Né? Se alguma outra nação, algum exército inimigo está vindo contra o seu povo. Então, olha o cuidado que Abacuque tinha com o seu povo.
né? Ele se colocou ali naquela torre mostrando para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo esses questionamentos, por quê? Porque eu zelo pelo meu povo. Ele se colocou como um sentinela, né? Para ver qual seria a resposta de Deus e ao mesmo tempo ver se tinha algum perigo. Então, quando Deus olha para o nosso coração e Ele vê que os nossos questionamentos são questionamentos questionamentos com relação ao bem ou mal de alguém, né? No caso, com relação ao bem de alguém, são questionamentos porque eu amo alguém, porque eu estou preocupado com alguém, né? Porque eu estou me importando com alguém, por isso que eu estou com esse questionamento. Então Deus ele também nos responde, porque Ele olha o nosso coração. E muitas vezes a gente faz perguntas para Deus por motivos errados, né? A gente faz perguntas a Deus por motivos egoístas, muitas vezes pensando em nós mesmos. E no caso de Abacuque não foi assim. Ele estava preocupado com o seu povo. Era um questionamento legítimo, né? Era um questionamento legítimo. Ele se importava com o seu povo. Então ele queria saber por que esse povo ia ser destruído e por que Deus estava usando o ímpio, né, para exercer esse juízo. E aí no capítulo 2, a gente vai ler aqui, ficarei de pé em meu posto de guarda. Repara que ele tinha lá um lugar que ele ficava de guarda para falar com Deus, né? E a minha esposa até comentou aqui que nós temos que ter o nosso lugar secreto com Deus, né? Fazer as nossas perguntas e ter intimidade com Deus. Porque já pensou, você só vai buscar Deus, você só vai conversar com Deus quando as coisas apertam, quando o seu calo aperta, né? Que amizade é essa? Que você só busca Deus quando você está com algum interesse. Qual é um amigo que ia suportar uma amizade dessa? Né? É como se fosse assim, você tem digamos que você tem uma amizade e você saiba que aquela pessoa, ela só se aproxima de você porque você tem algo a oferecer. Vai chegar um momento que você vai se chatear, que você vai se magoar se você descobrir isso. Poxa, eu importava com aquela pessoa, mas ela só se aproxima de mim por motivos interesseiros, né? Então a pessoa vai se entristecer. A mesma coisa com Deus. Se a gente se aproximar de Deus só por motivos interesseiros, só por motivos egoístas, e ainda achando que Deus vai responder às nossas questões, né? No caso de Abacuque, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um lugar onde ele se encontrava com Deus. Ele marcava encontro com Deus para conversar com Deus. Ele tinha uma vida com Deus, né? Não era uma relação ali momentânea, né? Era uma vida, é uma amizade que ele construiu, um relacionamento que ele construiu com Deus na sua vida. Por isso que Deus ele quis respondê-lo, né? Porque eram amigos, né? Eram amigos provavelmente de muito tempo, né? Era um servo de Deus de verdade, que não buscava Deus só quando precisava, mas se importava com as coisas de Deus e se importava com o seu povo, se importava com o seu próximo, né? Abacuque ele está aqui cumprindo as duas principais leis que Jesus nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então repara que por isso a oração de Abacuque foi respondida, porque ele estava cumprindo os dois princípios fundamentais da lei de Deus, que é amar a Deus e amar o próximo. E ele amava o seu povo, se preocupava com o seu povo. Só o fato dele se colocar como sentinela já mostrava isso, né? Porque o sentinela ele quer o bem do povo, né? Do seu povo, do povo que ele está ali vigiando. O sentinela ele fica num lugar alto e ele fica vigiando, né? Protegendo, né? Velando, né? Avisando. Essa era a função também de Abacuque. E aí o Senhor responde no verso 2. E é interessante, olha como é a resposta de Deus. Primeiro ele fala, escreve a visão, grava claramente sobre tábuas. Então quer dizer, Deus iria dar uma resposta, mas para que a resposta não fosse esquecida, né, pelo profeta, e que fosse também
documentada, porque quando algo naquela época era documentado, aquilo tinha que ser cumprido, né? Então foi feito um documento, olha que intimidade que Deus tinha com o seu profeta. Foi criado um documento ali, um documento que tinha que ser cumprido. É como se fosse um contrato, né? Um contrato de amizade, um contrato de relacionamento ali, de pai e de filho, de amigos. Né? Assim como Deus fez com Abraão, chamou Abraão de amigo. Foi feito ali um acordo, né? E usado um documento, né? Para que aquilo fosse documentado e fosse cumprido. E qual foi a resposta que Deus deu? Para que possa ver, para que possa ler facilmente, porque ainda visão para tempo determinado, né? Deus ele não disse ao profeta, né, quando iria se cumprir aquela visão, né? Ele apenas disse que é um tempo determinado, assim como o anjo falou lá com Daniel, né, que vai se cumprir só em tempo determinado. Então, quer dizer, muitas vezes Deus ele nos dá uma resposta, mas ele não dá a data. As datas pertencem a Deus. Ninguém pode datar as profecias de Deus. Ninguém pode... Tem pessoas que falam que o arrebatamento vai ser tal dia, tal mês. Né? Tem pessoas... os próprios apóstolos, né, perguntaram para Jesus, lá no Monte das Oliveiras, né, naquele sermão sobre a grande tribulação, eles perguntaram para Jesus, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas, depois da ressurreição de Jesus, na verdade, né? Eles chegam para Jesus depois da ressurreição, eles chegam para Jesus e perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Repara que era uma conversa de amigos, né? Os apóstolos eram amigos de Jesus, o próprio Jesus os chamou de amigos, né? Eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo amigos, porque vocês sabem, porque eu tenho mostrado para vocês, tenho revelado para vocês todas as coisas. Então por isso eu vos chamo amigos. Mas repara que com relação à data, qual foi a resposta de Jesus? Ele falou, não vos compete saber acerca de tempos e datas que o Pai reservou para a sua própria e exclusiva autoridade. Então quer dizer, Deus nos revela as coisas, como revelou para Abacuque, como revelou para os apóstolos, mas com relação a datas, isso pertence a Deus. E a mesma coisa aqui com Abacuque. Um tempo determinado vai se cumprir. Ela aspira por seu termo e não engana. Ela aspira. Ela quem? Essa palavra, né? Essa palavra que Deus aqui está dizendo, que vai dizer, que eu já vou falar qual que é a palavra, essa palavra aqui que Abacuque está recebendo de Deus, ela aspira, ela se personifica, essa palavra, né? Ela começa a ter personalidade, né? Porque ela aspira, passa a ter personalidade, ela quer que se cumpra, ela quer que aconteça logo, né? E a gente vê que essa passagem aqui, a palavra, quem que é a palavra? Quem que é o verbo que se fez carne? É Jesus, né? Então, Abacuque estava tendo uma revelação aqui a respeito de Jesus, a respeito da palavra. Ela aspira, ou seja, Jesus quer que o tempo logo se cumpra, que venha logo, que a palavra de Deus se cumpra. Jesus, ele é o maior interessado em voltar e resgatar a sua igreja. Ele é o maior interessado. Ele quer que isso aconteça logo, né? Então, a gente vê esse termo aqui usado, esse verbo, ela aspira, ela quer que aconteça logo, que aquilo que Deus falou se realize, se cumpra logo, né? E a gente vê que essa palavra é Jesus, por seu termo e não se engane. Se ela tardar, espera. Olha que interessante. Deus dizendo para a gente, está demorando a sua resposta? Está tardando? Está demorando a volta de Jesus? Espera. Espera, porque vai se cumprir. Porque certamente virá. Olha como está falando de Jesus. Porque certamente virá. Não falhará. Quem virá? Quem irá voltar? O Senhor Jesus. Então certamente virá. Não falhará. Eis inflado de orgulho,
aquele cuja alma não é reta. Está dizendo o seguinte, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquele que não anda em retidão, ele está com o seu orgulho. Porque muitas pessoas, né? A gente vê que muitas pessoas que estão sofrendo, muitas pessoas que sofrem, elas têm dificuldade de reconhecer que elas precisam de Deus, que elas precisam se converter, que elas precisam receber a Jesus. Tem pessoas que ficam ali no seu orgulho, não, eu não preciso de Deus, estou bem assim. Eu já ouvi pessoas falar no leito de morte, eu estou bem assim, não preciso de Deus. Inclusive até ouvi falar o caso de Billy Graham, quando ele foi pregar para Marilyn Monroe, Marilyn Monroe já estava já no seu leito de morte, provavelmente, um pouco antes disso. Sabe que ela morreu com overdose de remédio, Aquela mulher linda, que era adorada, pelos americanos na sua época. Inclusive teve até um caso com o presidente Kennedy, Quando ela recebeu, quando ela ouviu o pregador Billy Graham, o Billy Graham falou de Jesus para ela, No final do sermão, a Marilyn Monroe vira para Billy Graham e fala o seguinte, olha, eu não preciso do seu Jesus. Isso é o orgulho. É o orgulho das pessoas que estão apegadas a esse mundo. No leito de morte, as pessoas, muitas vezes sofrendo ali, mas não abrem mão desse orgulho, porque acha que é fraqueza, acha que isso é coisa de fanático, de pessoa fraca. E é justamente o que o profeta está dizendo, aquele que não se dobrar, aquele que não deixar o seu orgulho de lado, esse não vai se salvar. E aí a continuação do versículo, que é o versículo, a parte que inspirou, que inspirou a reforma protestante, que inspirou o apóstolo Paulo, que inspirou Martinho Lutero durante a reforma, que é, mas o justo viverá por sua fidelidade. Na minha versão está a fidelidade. Em outras versões está o justo viverá por sua fé. Então a pregação da palavra começa exatamente aqui. A pregação do Evangelho. Abacuque ele recebe aqui a revelação. É como se Deus estivesse pregando o Evangelho para Abacuque. Abacuque, todas as respostas, todas as perguntas que você está fazendo aí, o porquê disso, o porquê daquilo, tudo se resume numa coisa. Um dia a palavra ela vai se personificar. A palavra ela vai virar, ela vai se tornar uma pessoa e ela vai habitar entre os homens. E eu não vou fazer acepção de pessoas. Você está falando sobre Babilônia, sobre Judá, sobre Israel, sobre a Síria, mas quando esse homem, quando esta palavra se personificar e essa palavra vir ao mundo, não vai ter acepção de pessoas. Todos vão ser convidados a serem salvos. Todos vão ser convidados à salvação. Então a resposta de Deus para Abacuque foi além das expectativas dele. Ele queria entender o porquê do ímpio afligir o justo. Deus estava dizendo o seguinte, Abacuque, diante de mim todos são ímpios. Diante de mim todos são condenáveis. Diante de mim não há diferença, Abacuque. Não é porque Judá recebeu a lei, é porque é melhor do que Babilônia ou Assíria. Não. Aqueles que guardam a lei, aqueles que guardam a minha palavra, e Deus fala aqui sobre a palavra, fala sobre Jesus, dizendo, quando a palavra se personificar e a palavra vier até a terra, todos aqueles que forem até ela serão aceitos. Todos aqueles que tiverem fé nela, que diz aqui o verso, justo viverá por sua fé, serão aceitos. Paulo usa esse texto, quando ele escreve Romanos capítulo 1, 17, tão conhecido. Martinho Lutero, inclusive, quando estava indo para Roma, Martinho Lutero era um monge católico, e diz, em algumas tradições, que Martinho Lutero ele foi subir a escadaria do Vaticano para pagar uma promessa que ele tinha feito, quando ele visitasse a cidade de Roma, a primeira coisa que ele faria era subir a escadaria lá do Vaticano de joelhos.
era uma promessa que Martinho Lutero queria pagar por ser católico, né, fervoroso, era extremamente católico. Quando ele estava subindo de joelhos, veio essa palavra no coração dele: mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Martinho Lutero, ele se levanta envergonhado e volta para sua terra. E ali começa a revolução, começa a reforma protestante, né, que invadiu, que causou uma revolução em vários países, né, por causa de uma palavra, por causa de uma letra, de uma linha, né, de um texto escrito pelo profeta Abacuque, depois repetido pelo apóstolo Paulo, que causou uma transformação poderosa na época de Martinho Lutero, que libertou aquelas pessoas que estavam ali escravizadas pela mentira do diabo, né? Só por causa de uma palavra, porque a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela transforma, né? A palavra de Deus ela restaura, e é exatamente o que Abacuque recebeu de Deus. Eu acredito que nessa hora Abacuque talvez não tenha entendido todo o mistério dessa palavra que Deus falou. O apóstolo Paulo, inclusive, fala sobre isso, que Deus revelou aos seus profetas, né? Muitos eles queriam investigar. Eu acredito que depois que Abacuque ele recebeu essa revelação sobre a palavra se personificar, ele quis investigar mais sobre isso, mas quem vai ser esse homem? Quem vai ser essa palavra? Quem vai ser esse homem que vai congregar todos e todos serão povo de Deus? Provavelmente Abacuque ele foi investigar mais sobre isso, mas isso foi revelado para a igreja. Isso foi revelado para nós. Nós temos conhecimento disso. Então, essa é a palavra mais tremenda do livro de Abacuque. Depois, fala sobre as maldições, né? Maldições contra o opressor. Capítulo 2, verso 5. Verdadeiramente a riqueza engana. Um homem arrogante não permanecerá. Repara que Abacuque ele já muda a sua forma interrogativa e passa a usar uma forma mais exclamativa, né? Mais afirmativa. Né? Ele está afirmando aqui. Porque até então Abacuque ele estava cheio de dúvidas. Né? A gente vê vários pontos de interrogação. Mas aqui Abacuque começa a afirmar. Parece que essa resposta de Deus satisfez, né, o seu coração inquieto, o seu coração duvidoso. Um homem arrogante não permanecerá, ainda que escancare suas fauces como o Sheol, em outras versões como o inferno, né? Como a morte seja insaciável, ainda que reúna para si todas as nações e congregue a seu redor todos os povos. Não entoarão todos eles uma sátira contra ele? Não dirigirão epigramas a ele, ou enigmas? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Aí começam as imprecações, né? Aí começa os ais, né? Os ais que está aqui na página 110 do livro, começa os ais, né? Depois que a dúvida do profeta é sanada, aí ele começa a usar. Repara que o profeta ele ficou até mais firme, né, nas suas palavras. Ele parece que a palavra de Deus entrou com tamanha força no coração dele, né, que ele passou a ser mais ousado, essa é a palavra. Passou a ser mais intrépido, né, mais ousado nas suas afirmações. E aí ele começa as suas imprecações dizendo o seguinte: ai daquele que acumula o que não é seu. Eu fiz um resuminho aqui, só para a gente ver quais são as imprecações, para a gente finalizar e depois falar sobre Sofonias. As 5 imprecações, né? Ele lança 5 imprecações, ou 5 pragas, ou 5 maldições, ou 5 juízos. Né? Primeira, fala sobre a avidez da conquista pelos babilônios. Os babilônios eles vieram com tanta força, com tanta avidez, que eles começaram a acumular o que não era deles. Né? Fala sobre isso, sobre essa injustiça, né? Que um dia que eles teriam que pagar por isso.
eles estavam acumulando coisas que não eram deles, eles teriam que pagar, eles estavam se carregando de penhores, teriam que pagar isso. Isaías 5, capítulo 5, verso 8, também fala sobre isso. Depois vocês dão uma olhada. Página 115 do livro tem um resumo de todas as imprecações. Depois vocês leem aí. Bens maus adquiridos serão cobrados. A segunda imprecação, né? Aquele que cobiça o que não é seu, a gente já falou sobre cobiça. O 9º mandamento, não cobiçarás. Né? Eles estavam cobiçando os babilônios. Repara que são imprecações contra os babilônios, né? Que eram os opressores. Depois fala sobre injustiça e crueldade. Jeremias 22, 13 também fala sobre isso. Injustiça e crueldade que os babilônios estavam agindo. Depois fala a quarta imprecação. Eles embriagavam os inimigos para depois zombar deles. Então faziam com que os inimigos ficassem bêbados, deixavam eles nus para que eles fossem zombados publicamente, né? Que também eles seriam punidos da mesma forma, né? A mesma forma que eles tratavam os inimigos, eles seriam tratados por Deus também. Depois fala sobre idolatria e aquele que fabrica ídolos, né? Fala aquele que fabrica ídolos, capítulo 2, verso 19 e 20. Neste caso aqui, a diferença dessa imprecação, dessa quinta imprecação, é que aqui não está se referindo apenas aos babilônios, né? Apenas aos caldeus, mas está se referindo aqui àquele que fabrica ídolos, aquele que induz a idolatria, né? Então, e tem ganhos, né? Tem lucro com isso. Então, as 4 primeiras imprecações ou maldições eram contra os caldeus. Por quê? Porque os caldeus tinham bens mal adquiridos. Os caldeus, eles eram devedores, porque estavam acumulando o que não era deles, né? Isso também serve para nós. Temos que tomar muito cuidado, temos que ser honestos em tudo na nossa vida, né? Fala sobre injustiça e crueldade. Os caldeus eram também tão cruéis quanto os assírios, né? Jeremias 22, 13 fala sobre isso também. E fala, a quinta imprecação fala sobre idolatria. E aí já são todos os povos idólatras, inclusive Judá entra na história aqui também, porque Judá também estava praticando idolatria. E aí o finalzinho do capítulo do livro de Abacuque, aquele texto que a gente conhece muito bem, né, que tem até canções que falam sobre esse texto, né, já tivemos várias pregações, vários sermões sobre esse texto, e eu vou ler aqui na minha versão, porque a figueira não dará fruto. Em outras versões fala, ainda que a figueira não floresça, né, e a vide não dê o seu fruto. Na minha versão está assim, porque a figueira não dará fruto, e não haverá frutos nas vinhas, ainda que decepcione ou decepcionará o fruto da oliveira, e os campos não darão de comer, as ovelhas desaparecerão do aprisco e não haverá gado nos estábulos. Eu, porém, me alegrarei no Senhor. Repara que a nossa alegria no Senhor, ela é incondicional. Eu não tenho que me alegrar no Senhor quando eu tenho figueira cheia de frutos, quando eu tenho oliveira cheia lá de azeitona, né? Quando eu tenho lá o meu aprisco cheio de gado, né? Cheio de ovelhas. Não é só nesse momento que eu tenho que me alegrar com o Senhor. É em todos os momentos. Se eu estou comendo bem, se eu estou comendo um ovo frito, ou se eu estou comendo um caviar, sei lá, um almoço requintado, eu tenho que me alegrar em Deus em todo o momento. Essa é outra palavra maravilhosa que Deus traz para Abacuque. E ao mesmo tempo aqui Abacuque estava também dizendo o seguinte, ainda que os babilônios venham e destruam tudo,
Repara que mudou totalmente a forma de Abacuque se comunicar, né? Repara que os textos, né, a palavra entrou no coração de Abacuque de tal maneira que ele mudou o seu comportamento, né, que a sua profecia mudou, que a sua palavra mudou, inclusive a palavra que saía da boca de Abacuque era com relação à esperança. É esperança. Ele fala, o Senhor é a minha força, torna meus pés semelhantes aos das gazelas e faz-me caminhar nas alturas, ao monte, ao mestre, e aí depois ele finaliza, né? Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, quer dizer, no final do livro, as dúvidas de Abacuque foram respondidas e ele compõe um canto, né? Compõe um hino que depois é tocado no templo numa época de total destruição, né? Numa época em que o povo ia ser destruído, o povo ia ser levado cativo. Abacuque achou tempo para escrever um cântico de louvor para ser cantado pelos levitas, né? Então nós temos que adorar a Deus em todo o tempo, temos que adorar a Deus em todo momento. Olha com que poder essa palavra, né, entrou no coração de Abacuque. A resposta demorou para vir, né, mas valeu a pena esperar, porque quando veio, houve transformação. A gente vê outro homem aqui, aquele homem cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas. A gente vê um homem cheio de esperança, um homem ousado, intrépido. É isso que a palavra de Deus causa no ser humano, essa transformação. Isso é dom de Deus, isso não vem de nós, isso não é psicologia, né? Não é uma palavra bela de um psicólogo que vai mudar a nossa história, né? de um estudioso, né? de uma pessoa eloquente. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar a nossa história é a palavra de Deus, ela se personificando, né? Passando a ser uma pessoa. Isso é se personificar, se transformar numa pessoa, né? Que é Jesus, entrando na nossa vida. Essa palavra nos transforma. Que livro maravilhoso que é o livro de Abacuque, né? Esses poucos versículos, confesso que eu fiquei emocionado com esses 3 capítulos aqui. Eu vou dar uma pausa, quando eu voltar a gente vai falar sobre Sofonias. Deus abençoe.